Olá, vamos a mais uma aula de noções de probabilidade estatística para o Banco da Amazônia. Sempre falo que também vale para outros concursos que têm o conteúdo no edital. E o conteúdo a ser trabalhado nessa aula é representações em gráficos e tabelas, com destaque para linhas, colunas, setores e histogramas. Teremos também dentro da aula questões resolvidas da banca Sesgran Rio. Estou deixando na descrição do vídeo o link para acesso ao material da aula no formato PDF. E também na descrição do vídeo o link para um mapa mental deste conteúdo e do conteúdo do nosso vídeo anterior. O primeiro assunto da aula será a representação em tabelas. Começaremos entendendo o conceito que poderia ser definido como uma tabela. Basicamente, é um quadro que vai resumir um conjunto de informações. Então, para ser considerado uma tabela, em geral você tem dados organizados ou informações organizadas em linhas, que são disposições horizontais, e colunas, que são disposições verticais. Então, nesse caso aqui dessa tabela, nós temos colunas que indicam vários jogos e colunas que indicam várias datas. E em cada linha, o jogo é relacionado à sua respectiva data. Então, perceba que a tabela cumpriu sua função. Ele conseguiu resumir as informações de maneira que as pessoas entendam qual a data de cada jogo. Só que na estatística, não nos interessa qualquer tabela. Interessa aquelas que são usadas para representar séries estatísticas. Então, são tabelas que seguem alguns critérios, que é o que nós estudaremos aqui já na sequência. Temos, então, que uma série estatística é uma tabela, mas é uma tabela que apresenta um conjunto de dados em função de uma época, que passaremos a chamar de tempo, de uma região, que chamamos de local, e do fenômeno que está sendo estudado, que chamaremos de espécie. Então, essa é a primeira condição para que uma tabela seja considerada uma série estatística. Ela é fruto de uma pesquisa que apresenta exatamente esses dados em função do tempo, do local e da espécie. Bom, essa informação às vezes vem mostrada e às vezes não vem, o que não significa que ela deixou de existir. A pesquisa ocorreu em alguma época, mesmo que não esteja escrito. Ela ocorreu com referência a algum local, mesmo que não esteja escrito. E ela estudou algum fenômeno. Bom, gente, por que eu estou dizendo isso? Eu vou mostrar aqui na sequência todas as partes que compõem uma tabela, que é uma série estatística. Mas já vou adiantar. Em concursos, muitas vezes você não vai ter todas essas informações. Não quer dizer que ela deixou de ser uma série, apenas não mostrou. Tá bom? Então eu vou deixar isso claro depois nos exercícios, não se preocupem. Mas aqui eu quero mostrar o que uma tabela completa, como série estatística, irá ter. Para começar, ela deve ter um título. Os concursos às vezes substituem o título pelo enunciado da questão. E nesse título, se ele for bem feito, a gente identifica aquelas três coisas que eu falei. Olha aqui, agência bancária X. Isso é um local. Então entendam como local. Pode ser um país, um estado, uma cidade, uma loja, uma agência e pode ser só um setor. O importante é ter uma localização geográfica. Na sequência do título, quantidade de novas contas abertas. Isso aqui é o que foi estudado. Talvez seja o principal ponto aqui para entender a tabela. Então, isso aqui a gente chama de espécie. E aqui está dizendo que ela é referente a 2023/1, primeiro semestre de 2023. Então, ele definiu aqui um tempo. Então, isso aqui é uma das características que faz uma tabela ser considerada uma série estatística. Não é a única. Vamos entender na sequência. Bom, a seguir, a minha tabela tem um cabeçalho. O cabeçalho é que vai me dizer que tipo de informação eu vou encontrar depois em cada coluna. Por exemplo, aqui. Eu sei que nessa primeira coluna as informações que vão seguir são meses. Do outro lado, a informação que eu vou ter é a quantidade de contas, e aí pelo título eu sei que serão contas abertas. Mas essas colunas também têm nomes, né? Essa minha coluna da esquerda, ela é chamada de coluna indicadora.
E é nela que a gente vai especificar, nesse caso aqui, os meses. Em outras tabelas, nós vamos especificar outras coisas. Eu vou deixar para falar sobre isso quando o exemplo aparecer. Mas ela indica aqui alguma coisa. E do outro lado, nós temos a chamada coluna numérica. E está aqui, gente, a segunda característica de uma série estatística que é necessário. Ela tem que ter pelo menos uma coluna numérica. O que isso significa na prática? Que a gente tem que ter uma coluna que especifica quantidades, que até já vimos em aula anterior, isso aqui se chama frequência. Então, olha só, aqui está dizendo que em janeiro foram abertas 25 contas. Isso é um número que representa a quantidade de contas abertas. Nós temos aqui na segunda linha que foram 15, e assim por diante. Então, essa coluna numérica é condição para ser uma série estatística. E aí eu lembro a vocês que aquele exemplo anterior, né, que eu mostrei dos jogos e as datas, não era uma série estatística. Porque aqui, ao invés de ter valores indicando quantidade, nós tínhamos datas. Ela não serviria para mostrar aqui o objeto de uma pesquisa estatística, por exemplo. Bom, mas essa série estatística não deixa de ser tabela, então ela vai ter suas linhas. Em geral, a linha associa valores. Então, na coluna indicador, aqui está dizendo que é o mês de janeiro. Na coluna numérica, está dizendo que em janeiro foram abertas novas 25 contas. Então, a linha é importante porque ela relaciona cada valor pesquisado com a quantidade. Então, na segunda linha, está dizendo que em fevereiro foram abertas 15 novas contas. E eu vejo isso a partir das linhas, geralmente. Dessas tabelas mais simples, que só tem duas colunas. Bom, e aqui embaixo, nós temos o rodapé. No rodapé, nós colocamos a fonte, né? As pesquisas, em geral, têm que ter fonte. E nós indicamos qualquer observação a mais que seja importante ou relevante. Então, é aqui que a gente coloca. Quer chamar a atenção mais uma vez, que em concurso, vocês vão ver daqui a pouco nas questões, muitas vezes eles não seguem e não colocam tudo isso tão explicitamente. Não vamos deixar de resolver a questão por causa disso, a questão não vai estar furada por causa disso. Só quero chamar a atenção que o fato de não escrever não quer dizer que não tenha existido. Apenas não considerou aquela informação relevante para resolver a questão e optou por não colocar. Não imagino uma questão perguntando se é ou não série estatística. Tá? Eu estou colocando isso daqui só para vocês entenderem melhor os elementos de uma tabela, porque isso acaba ajudando depois na interpretação das mesmas, que é o que vai resolver nossas questões. Bom, mas eu falei para vocês que para ser considerado uma série estatística tem aquelas características. Então, uma delas é a representação de dados em função do tempo, do local e da espécie, mesmo que não esteja escrito, mas isso existiu. A existência de uma coluna numérica, que vai representar uma quantidade, né? E nós temos ainda a terceira característica. Pelo menos uma dessas três coisas, tempo, local ou espécie, tem de variar. O que significa isso na prática? Que aqui eu estou fazendo a pesquisa em um local, agência bancária X. Estou pesquisando apenas uma coisa, quantidade de novas contas abertas. Se eu pesquisasse em apenas um tempo, por exemplo, em um mês, eu não teria uma tabela. Eu teria simplesmente um valor. O mês de janeiro, somente ele, 25. O que gerou a tabela? A gente ter feito aqui uma análise separada por meses, que são unidades de tempo. O que eu quero dizer com isso? Que aqui a tabela só existiu, a nossa série estatística só existiu, porque nós variamos o tempo. E aqui já me permite dizer uma outra coisa importante. Essa daqui é uma série chamada temporal. Guardem isso porque é importante. Então, vou resumir tudo isso para vocês. Série estatística. Ela tem um conjunto de dados em função do tempo, local e da espécie, pode vir escrito ou não. Ela tem uma coluna numérica que representa a quantidade, que nós já até comentamos em outro vídeo, né? Normalmente chamamos de frequência. E ela tem uma variação, pelo menos. Pelo menos uma das três coisas, tempo, local e espécie, tem que variar. E isso já nos dá a classificação dela. Quando varia o tempo, ela é uma série temporal. As demais variações nós estudaremos à medida que forem surgindo. E nós já podemos fazer uma primeira questão de concurso. Né? Uma questão que envolve você entender um pouquinho a leitura de tabelas. 6 equipes participam de um campeonato de handebol. Nessa competição, cada equipe recebe 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum ponto em caso de derrota. A tabela 1 apresenta a colocação e a pontuação das 6 equipes ao final da terceira rodada do campeonato. Então, nós temos aqui uma tabela
ela na verdade tem 3 colunas, mas ela tem pelo menos uma coluna numérica, que representa os pontos ganhos. Então podemos considerar isso aqui uma série estatística, tá? Ah, mas aquela história de tempo, local e espécie não está escrito, mas com certeza essa tabela tem uma época em que ela foi feita, ela tem um local, um campeonato de algum lugar, e nós sabemos que aqui ela está mostrando ou pesquisou a quantidade de pontos que cada equipe tinha naquele momento. Bom, mas aí nós temos uma segunda tabela. Aqui diz que na quarta rodada ocorreram apenas 3 jogos, M vezes P, N vezes S e Q vezes R. A tabela 2 apresenta o número de gols marcados por cada equipe nessa rodada. Então, nós temos uma segunda tabela que relaciona a equipe com os gols que ela marcou na quarta rodada, que não foi computada ainda na primeira tabela, o que nós faremos aqui. Após a quarta rodada, a classificação das equipes nesse campeonato, da primeira à sexta colocada, passou a ser. Gente, é uma questão relativamente fácil, mas eu coloquei porque ela mostra como você relaciona duas tabelas. Então, uma influencia na outra. Bom, vou começar partindo da informação dos jogos que ocorreram na quarta rodada. O primeiro deles, M vezes P. Bom, mas quantos gols M marcou? Agora eu vou na segunda tabela e faço a leitura pela linha. M marcou 7 gols. Mas quantas P marcou? P marcou 11 gols. Se M marcou 7, P marcou 14, então P ganhou o jogo. Então P ganhou mais 3 pontos. E aí eu já vou colocar isso na primeira tabela. Ó. P, ele ganhou mais 3 pontos. E o M que perdeu não fez ponto. Então, só para não falar que eu esqueci, vou colocar aqui mais 0. Eu já posso somar se eu quiser. O M, então, ficou com 9 e o P ficou com 11. Eu vou repetir esse processo para os outros 2 jogos. N vezes S. Primeiro eu vou na tabela 2. O N fez 6 gols. E o S fez 6. O que a gente conclui aqui dessa partida de handebol? Que eles empataram. Lá no início do enunciado fala que o empate dá 1 ponto para cada. Então o N ganhou mais 1 ponto e o S também ganhou mais 1 ponto. Somando isso, o M ficou com 6 e o S ficou com 3. E a última partida, então vou escrever aqui. E da tabela 2, eu sei que o Q fez 12 gols e que o R fez 10. Então o Q fez mais gols, o Q ganhou a partida, ganhou 3 pontos. Então, vou aumentar 3 pontos aqui no Q e 0 para o R, porque perdeu a partida. Assim, o Q ficaria com 10 e o R permaneceria com 4. Bom, no final das contas aqui, eu só preciso colocar isso aqui em ordem a partir da nova pontuação. Então, quem tem mais pontos? Quem tem 11 é o P. Depois, seguido de quem tem 10, que passou a ser o Q. Depois, quem tem 9, que é o M. Quem tem 6, que é o N. Quem tem 4, o R. E quem tem 3, que é o S. Essa é a sequência pedida pelo exercício. E aí vocês vão perceber que o gabarito está aqui na letra A. P, Q, M, N, R, E, S. Vamos aqui a mais uma questão da Banca Sesgran Rio, que mostra uma tabela, mostra uma série estatística. Uma central de assistência técnica de celulares trabalha com 3 modelos de um mesmo fabricante. Para melhor organizar seu sistema, foi medido o tempo de serviço para o conserto de cada aparelho, desde a chegada do pedido de manutenção até a entrega do aparelho consertado. E cada um desses prazos foi classificado como curto, médio ou longo. A tabela abaixo mostra a distribuição dos tempos de serviço para cada um dos 3 modelos aos quais a empresa prestou assistência em 2020. Então, nós temos aqui uma tabela com mais de 2 colunas, não tem problema. Ele pega cada modelo aqui na coluna indicadora, só que depois nós temos 3 colunas numéricas, não tem problema. Eu falei que tem pelo menos uma para ser uma série estatística. Porque ele separa a porcentagem dos serviços de cada modelo em curto, médio ou longo. Só fazer uma pequena interpretação. Então, o modelo A, 10% dos que chegam tem o conserto em tempo curto, 20% em tempo médio e 70% em tempo longo. Essa porcentagem sobre o quê? Nós veremos aqui na sequência. Considerando-se que ao longo do ano de 2020, essa empresa reparou 1.000 unidades do modelo A, 600 unidades do modelo B e 400 unidades do modelo C,
qual foi a porcentagem destes atendimentos, nesse período, que tiveram tempo de serviço curto ou médio. Bom, gente, essa aqui é uma questão que vai para a interpretação da tabela, mas ela depende de você conhecer um pouquinho de porcentagem. Eu acabei colocando porque eu acredito que qualquer concurseiro, qualquer banca, acaba podendo pedir coisas de porcentagem, mesmo que não esteja lá expressamente questões sobre porcentagem, porque é algo que é considerado básico na matemática. Né? Então, assim, embora a gente esteja pensando aqui que estudo é noções de probabilidade estatística, não dá para fugir da ideia de nós termos a porcentagem, tá bom? Mas é tranquilo, o que a gente vai usar aqui de porcentagem é bem básico, e até é bom que eu consigo falar um pouquinho disso com vocês. Bom, além da interpretação da tabela, então, nós temos que ter um cuidado, porque a quantidade de unidades de cada modelo é diferente. Então, na hora de calcular a porcentagem, eu tenho que levar isso em consideração. Então, se eu pegar só o modelo A, e ele fala que quer a porcentagem de serviço curto ou médio, a minha sugestão é que você já somar as porcentagens do modelo A, 10 mais 20. Por que eu posso fazer isso? Porque ambas estão relacionadas à mesma quantidade de unidades reparadas, que são aquelas 1000 do modelo A. E aí você acaba fazendo o exercício de uma maneira um pouco mais direta. Dá para calcular separado, mas assim é mais prático. Então, se eu pegar só curto ou médio, e o ou representa que serve tanto um quanto o outro, eu tenho 10% mais 20%. Ou seja, eu tenho 30%. Mais 30% do quê? Da quantidade de aparelhos reparados do A, que é 1000. A maneira mais prática de fazer porcentagem é pela sua definição. 30% é, na verdade, 30%. E porcentagem sobre um valor é, na verdade, a porcentagem sobre o valor. Então, chegamos nisso daqui. Podemos cortar zeros, né? Cortei um de cima do 30 com um do 100, mais um do 1000 com o outro do 100. Fiquei, na verdade, com 3 vezes 100, que vai dar 300. Só cuidado, são 300 unidades. Nós vamos fazer por unidade, no final voltamos para a porcentagem. Modelo B. Nós temos 20% mais 50%. Eu vou fazer direto, dá 70%. Mais 70% de quanto? Das 600 unidades do B. 70% de 600. Então, é 70 por 100 vezes 600. Fazendo essa continha, pode simplificar ali os zeros, vai dar 420 unidades. E, finalmente, o modelo C, curto ou médio, vai ser a soma dos 40% mais 20%, que dá 60%. Mais 60% dos 400 atendidos. Ou seja, 60 por 100 vezes 400. Então, no final das contas aqui, nós vamos ter 240 unidades. Ou seja, em termos de unidades reparadas, nós vamos ter ao todo, o espaço está curto aqui, eu vou fazer do lado esquerdo, tá? Em termos de unidades, nós temos ao todo 300 do A, mais 420, mais 240. B e C, todas com tempo curto ou médio. Então, de todas as unidades reparadas, nós tivemos 960 que tiveram tempo de serviço curto ou médio. Beleza, poderia ser a resposta do exercício, mas ele quer em porcentagem. Agora, cuidado. Quantos ao todo ele reparou nesse ano? Aí você tem que somar o total de todos eles, ou seja, 1000 mais 600 mais 400. Então, na verdade, ele reparou 2.000 unidades. O ponto final do exercício é: quanto que o 960 representa em porcentagem em relação a 2.000? Gente, eu uso uma técnica, não sei se vocês conhecem, que é fazer por regra de 3. De novo, meu espaço está curto, eu vou aqui para o lado das alternativas. Então, olha só, eu faço aqui uma primeira coluna onde eu ponho valores. E uma segunda onde eu ponho porcentagens. O total, nesse caso 2.000, representa meu 100%. E aquela quantidade 960 representa uma quantidade X que eu não conheço. É uma regra de 3 diretamente proporcional. Se eu aumento o valor, eu aumento a porcentagem. Então é só multiplicar cruzado. Eu vou ter então que 2.000 vezes X será igual a 960 vezes 100. Eu vou ter que X é igual, esse 2.000 vai passar dividindo, então eu vou ter aqui o valor
de 96.000 dividido por 2.000, que vai representar para a gente 48, já em porcentagem, 48%. Bom, então nós fechamos aqui, a resposta está na letra B. Começaremos a falar aqui agora sobre a representação em gráficos. Vamos começar com o gráfico em linha. Neste tipo de gráfico, usaremos segmentos de retas ligados em sequência, normalmente usado para séries temporais. Isso vai ficar mais claro agora a partir do exemplo que eu coloquei para vocês. Mas aqui tem algo muito interessante, que eu também considero importante, que eu quero chamar a atenção e vai valer depois para os outros gráficos também. A função do gráfico é mostrar de uma maneira um pouco mais visual, via de regra, que uma tabela também mostraria. Então, por isso, quando a gente fala que uma tabela é uma série estatística quando tem alguns critérios, vamos imaginar que isso tudo vale também para o gráfico. E é possível, na grande maioria das vezes, transformar uma tabela em um gráfico, ou seja, os mesmos dados, as mesmas informações da tabela, a gente conseguiria colocar no gráfico e aí não precisaria mais da tabela. Então, olha esse exemplo aqui. Primeira coisa que uma tabela tinha que ter, que eu já expliquei para vocês. Se ela for formal, né, num trabalho acadêmico, científico, ela vai ter primeiro um título. Olha só o meu gráfico. Um título, o mesmo. Agência Bancária X, quantidade de novas contas abertas, 2023, 1. Aqui eu identifico a época que se refere, que foi pesquisado e também o local, né, a que se refere. Depois, gente, a gente tinha um cabeçalho, lembra? Aqui ó, nós temos meses e quantidade de contas. Essa informação vai aparecer na descrição dos eixos. Em geral, a coluna indicadora se apresenta no eixo horizontal, então aqui a sua indicação em meses, e a coluna numérica na vertical. Né? Isso vale para o gráfico em linha e vale para grande parte dos gráficos. A exceção eu mostro depois. Então a quantidade de contas aqui veio para o eixo vertical. E a sua descrição lá do cabeçalho, quantidade de contas, é escrito aqui. Bom, no final aqui nós temos a fonte e aqui também nós temos. O que mais? Gente, em janeiro nós temos 25 contas abertas. Então, o nosso eixo vertical foi criado em escala, onde tem uma marcação em janeiro exatamente no 25. Essa posição me indica o valor que a primeira linha da tabela já mostraria. Na segunda linha da tabela, diz que fevereiro são 15. Se a gente olhar aqui o mês de fevereiro, ele está exatamente aqui na minha escala no valor 15. Então, essa informação está aqui, só que de maneira mais visual. No mês de março, 23. Bom, esse 23 não dava para ter certeza, porque está entre 20 e 25. Quando uma questão de concurso precisa desse valor exato, ou ele escreve aqui, que é muito comum, ou ele cria uma escala que dá para fazer essa percepção, poder ter criado aqui de 1 em 1. Tá, então não se preocupe, você não tem que adivinhar quando um ponto está solto ali no meio. Essa informação vai estar aí de alguma forma, ou então ela não é necessária. Abril 35, esse dava para ver, porque está bem sobre a linha aqui, que está de 5 em 5, a minha escala. Maio 30 e junho 10. Resumindo a história, se eu tirasse a tabela, eu conseguiria ler as mesmas informações nesse gráfico. Bom, por que ele é um gráfico em linha? Fácil perceber. É que a gente marcou aqui os pontos principais, que estão nesses quadradinhos, e depois ligou. Então, você tem uma sequência em formato de linha, que desce ou sobe dependendo se o valor aumentou ou diminuiu. Bom, gente, então são segmentos de reta ligados em sequência. E ele fala que principalmente para séries temporais. Eu vou lembrar porque eu já expliquei isso. O que é uma série temporal? Aquela que tem como variação unidades de tempo. Essa tabela só existiu porque na minha coluna indicadora nós separamos essa quantidade por meses, que são naturalmente unidades de tempo. Então, essa aqui é uma série temporal. E grande maioria das vezes, o melhor gráfico para representar uma série temporal é o gráfico em linha, porque ele nos dá essa ideia de crescimento e decrescimento de uma maneira muito interessante e mais fácil. Mas é possível que vocês encontrem representação gráfica em linha também chamadas linhas múltiplas. É quando você quer representar mais de um valor aqui ou mais de uma sequência. Então perceba aqui que, como exemplo, a gente está usando uma tabela que tem duas colunas indicadoras. Cada relação entre o mês e a sua quantidade de cada coluna, a gente fez de uma cor.
né, em concurso, às vezes, normalmente é tudo em preto e branco. Então ele acha uma forma de separar. Ou põe uma contínua, outra pontilhada. Ou aqui, um está em quadradinho, outro está em losango. Então, enfim, no concurso que vai estar em preto e branco, aqui eu quis colocar colorido para ficar mais visual, mas de uma maneira que você vai conseguir separar uma da outra, não se preocupe. Só vou exemplificar aqui. Em janeiro são 25 contas abertas. Então nós marcamos aqui o 25, no meu caso essa cor azul. São 18 encerradas. Então foi marcado o 18 aqui nessa cor laranja, que vai gerar um gráfico separado, uma linha separada. Em fevereiro foram 15 abertas, aqui na cor azul, e na escala você vai perceber que está no 15, e 9 encerradas, que estaria aqui abaixo do 10, já na outra linha laranja. Então, eu poderia, por exemplo, criar todas as abertas primeiro, fazer toda a ligação azul, depois pegar todas as encerradas, fazer tudo em laranja. É interessante porque permite, entre outras coisas, ficar comparando uma com a outra. Bom, então a gente vai ver exemplo daqui a pouco, onde basicamente é resolvido dessa forma. Eu trouxe aqui um exemplo de uma outra banca, mas que é muito interessante, que mostra exatamente o que nós acabamos de estudar. A marcação a partir de um gráfico em linha múltipla. Vocês provavelmente não vão estar conseguindo enxergar esses números. Mesmo no original, ele já estava bastante apagado. Então, eu vou lendo aqui com vocês. Uma alternativa para quem pegou o material em PDF é olhar numa segunda tela, ou se tiver imprimido, vai conseguir enxergar. Mas, gente, eu vou escrever aqui tudo que eu vou precisar, e aí vocês vão conseguir acompanhar, mesmo se tiver um pouquinho apagado aí, tá? Já peço desculpa antecipadamente. Então, nós temos um gráfico que vai representar aqui um valor máximo, que é essa linha mais escura, essa linha de cima, e um valor mínimo para a temperatura em Joinville em 2022. E a pergunta é, a maior diferença entre as temperaturas máxima e mínimas representadas no gráfico ocorreu no mês de... Bom, gente, algumas formas de resolver. Uma delas seria visualmente tentar enxergar, caso eu ligasse um ponto com o outro aqui na vertical, qual daria o segmento maior, que seria a maior diferença. Mas isso é um pouco mais complicado, imagina num concurso. Então a minha sugestão é ir por outro caminho, e subtraindo. Eu poderia pensar subtrair todas, pegar aqui o mês 1, que é janeiro, subtrair o seu valor 33 menos o 29 e descobrir. Mas não preciso fazer todas. Como é uma questão de múltipla escolha, eu vou fazer apenas aquelas que estão nas alternativas. E dentre elas, eu vou descobrir a resposta sem muita dificuldade. Como eu falei, está um pouquinho apagado, mas na verdade cada uma delas tem seu valor indicado. Porque seria difícil ler algumas delas aqui simplesmente pela escala que está à esquerda. Então eu vou lendo com vocês, né? Como eu falei, quem quiser acompanhar pelo material em PDF, que vai estar melhor para enxergar, ou então simplesmente vai acreditando nos valores e vai entender perfeitamente. Na letra A, ele fala que é em dezembro. Dezembro, a mínima aqui está 18 e a máxima aqui está 32. Então, nós vamos fazer 32 menos 18, que vai dar 14. Essa é a diferença entre eles. Não sei se é a maior, vamos fazer as demais. Na letra B, fala que é fevereiro. Fevereiro é mês 2. Então, nós temos aqui a mínima, que é 19, e a máxima, que é 35. Então, eu vou fazer 35 menos 19, que é igual a 16. Em maio, maio é mês 5, nós temos a mínima de 7 e a máxima de 27. Então, será 27 menos 7, que é igual a 20. Em agosto, mês 8, a mínima é 10 e a máxima é 26. Estou reescrevendo, vocês conseguirem enxergar melhor aí, tá? Então, vai ser 26 menos 10, que será igual a 16. E por último, em outubro, outubro é mês 10, a mínima é 14 e a máxima é 35. Então, eu terei 35 menos 14, que é igual a 21. Agora é só ver qual é o maior valor, que é a maior diferença. Ela está em outubro, que é 21. Por isso, o gabarito aqui dessa questão, letra E. Basicamente, o que a questão queria é saber se você consegue fazer a leitura correspondente do gráfico em linha, nesse caso, em linhas múltiplas. Outro tipo de gráfico, também muito comum, é o gráfico em coluna. Ele é representado por retângulos dispostos verticalmente. Eles possuem a mesma base, ou seja, a mesma largura aqui embaixo, mas o valor dele é representado pela sua altura. E aqui vale a mesma consideração que eu fiz para o gráfico anterior.
A ideia dele é substituir uma tabela. Até pus a tabela aqui do lado, para vocês entenderem, mas se eu não pusesse, vocês conseguiriam ter as informações básicas aqui. Então, olha só, nós temos o mesmo título. O que estava aqui no cabeçalho, no caso da coluna indicadora, passou a ser indicação do meu eixo horizontal. E o que está aqui no cabeçalho da coluna numérica passou a ser indicação no meu eixo vertical, que é a minha escala. Bom, a cidade X tem 12 contas. Então, a altura do meu retângulo X é 12. E aí vale a mesma ressalva que eu fiz anteriormente. Se eu precisasse numa questão desse valor 12, ou a escala tinha que estar de uma maneira que eu enxergo que é 12, ou talvez viesse escrito aqui em cima, tá? Porque só visualmente aqui não daria para ter certeza que seria exatamente o 12, pela escala que está colocada. A cidade Y é 23, então a gente enxerga aqui que a altura do retângulo da cidade Y está ali acima do 20. No caso, se eu tivesse a escala aqui mais detalhada, estaria no 23. A cidade Z na altura do 17. E a cidade W estaria aqui na altura, um pouco abaixo do 10, estaria aqui na altura do 9. Então, essa é a característica básica do gráfico em coluna. Podemos ter ainda colunas múltiplas. Mesma lógica, agora nós temos duas colunas numéricas e cada uma delas é representada ali com o nosso retângulo vertical de uma cor diferente. Então, nós temos ali que na cor azul nós temos as contas abertas para cada cidade, X, Y, Z e W. E ao lado já temos as contas encerradas em laranja, X, Y, Z e W. Ela permite comparações de duas formas. Eu posso comparar só as abertas em azul de cada cidade, uma com a outra, saber, por exemplo, que a Y a que teve mais contas abertas. Posso comparar só as encerradas, a Y a que mais teve contas encerradas, é o retângulo mais alto dos laranjas. Mas também poderia comparar para cada cidade a relação entre as contas abertas e as contas encerradas. Então, o objetivo aqui, a partir de uma coluna múltipla, é poder fazer análise de maneiras diferentes. Vale também a consideração que em concurso, em geral, está em preto e branco. É comum fazer em tons diferentes de cinza, mais claro e mais escuro. Embora não esteja expresso no edital, achei interessante comentar que existe também o gráfico em barras. Ele é praticamente uma variação do gráfico em colunas. Vale praticamente tudo que eu tinha dito. A única diferença é que agora os retângulos são horizontais. Então, aquele conteúdo que eu tinha no eixo X, que é o conteúdo da coluna indicadora, agora ele está no eixo vertical, que seria um eixo Y. E aqui, o que eu tinha na minha coluna numérica é que veio para o eixo horizontal. A escala veio para cá. Então, eles cumprem a mesma função, mas a diferença é só estética. Às vezes, quando esse texto que você tem aqui ele é grande, em barras fica melhor para ler, melhor para enxergar. Tá? Então, eu quis colocar aqui, não está no edital, mas é praticamente uma variação do gráfico em colunas. Mas e aí, gente, quanto que a gente usa o gráfico em colunas e também poderia usar o gráfico em barras? Em geral, para séries consideradas geográficas ou específicas. Então, vamos voltar a esse assunto rapidinho, porque eu estou ensinando isso aos poucos. Essa tabela aqui, que gerou aquele gráfico, o que vocês percebem? Que variou o local. Então, nós temos um valor diferente para a cidade X, que é um local, para a cidade Y, que é outro, e assim por diante. Então, quando você tem uma série estatística onde a variação ocorre no local, ela é chamada de série geográfica. Alguns autores chamam de territorial, de localização, mas o mais comum é chamar de série geográfica. Então, séries geográficas, em grande parte das vezes, são representadas em gráficos em coluna. E, consequentemente, também poderiam ser representadas em barras. Vamos, então, fazer uma questão da banca Sesgran-Rio sobre o que acabamos de discutir. Essa questão, eu tive que fazer uma adaptação. Ao final, eu explico para vocês o que eu adaptei. Uma pesquisa foi encomendada para saber as condições de funcionamento das escolas de um município. O gráfico 1 mostra a distribuição das escolas pelas quantidades de alunos. E o gráfico 2 mostra a presença ou não de cantina e ginásio nas escolas com mais de 500 alunos. Então, nós vamos comparar dois gráficos para poder chegar na resposta. Então, nós temos aqui um primeiro gráfico, que é um gráfico em coluna. E nós temos o segundo gráfico, que é uma diferente forma de representar um gráfico em colunas múltiplas. E aí eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho durante a resolução. O que ele quer?
O número de escola com mais de 500 alunos que possuem cantina e ginásio é... Bom, e por que eu vou ter que relacionar as duas? Porque o gráfico 1 mostra a quantidade de escolas separada pela quantidade de alunos. E eu vou precisar dessa quantidade porque o segundo está só em porcentagem. Então, olha só. Ele quer saber com mais de 500 alunos. Então, da tabela 1, eu vou descobrir. Eu vou pegar aqueles que têm de 501 a 800 e somar com aqueles que têm mais de 800. Porque todas terão mais de 500. Então, eu terei aqui, ó, mais de 500. 45 escolas que têm de 501 a 800. Mais 35 escolas que têm mais de 800. Então, eu descobri que ao todo são 80 escolas. É só essa informação que eu preciso da primeira tabela. Vamos para a segunda. Essa segunda já é separada só para as que têm mais de 500, tá? Realmente o que eu preciso. Só que eu tenho tudo em porcentagem. O que ele está perguntando? O número de escola que tem ao mesmo tempo cantina e ginásio. Então, eu vou pegar essa última coluna aqui. E me interessa as que têm. 65% tem e 35% não tem. Então, gente, aqui é uma forma diferente. Eu poderia ter feito em duas colunas. Uma com o não e aqui do lado o sim. Mas ele preferiu fazer em uma só para todas darem ali o 100%. Não tem problema. O que eu preciso aqui? Que são 65% que possuem cantina e ginásio. Mas 65% do quê? Das 80. Por isso que eu precisava daquela informação. Agora ficou fácil, né? Porcentagem sobre um valor. Maneira que eu acho mais tranquila. 65% é 65 por 100. E porcentagem sobre o valor é a porcentagem vezes o valor. Então ficou 65 sobre 100 vezes 80, que dá 52. O exercício pediu isso. O número de escola com mais de 500 alunos, então são 52 escolas. O nosso gabarito estará na letra C. Bom, mas eu falei para vocês que eu fiz uma adaptação e muitos devem ficar curiosos. O que eu adaptei? Gente, a pergunta original do exercício não era aquelas escolas que possuem cantina e ginásio. Eram as que não possuíam nem cantina, nem ginásio. Por que eu adaptei? Porque essa informação ela é mais difícil de conseguir, dependeria de você estudar uma outra matéria que nem está no edital, que é número de elementos de conjuntos. Como eu sei, a partir da porcentagem eu consigo calcular quantas escolas tem cantina. Ao todo seria um conjunto aqui. Quantas tem ginásio ao todo? E a interseção deles é cantina e ginásio, são essas 52. Aí eu teria que calcular quantos eu tenho aqui, aqui, e dos 80 ao todo, o que faltava, estaria aqui de fora, seria as que não tem nenhuma nem outra. E aí só por curiosidade daria 2. Então o gabarito original perguntava isso, mas dependia de fazer algo que eu considero que aqui não é interessante. Até porque o foco desse exercício era a interpretação dos gráficos. Então eu adaptei para tornar o exercício dentro do que seria mais provável, né, para esse edital, e também para que o foco ficasse realmente na interpretação do próprio gráfico, que é o grande objetivo aqui dessa aula. Tudo bem? Então não tem nenhum problema. O importante, se você entendeu o que eu já fiz, é o que eu precisava para dizer que você realmente entendeu essa parte da matéria. Temos ainda o gráfico em setores. Esse é um gráfico que muitos conhecem como gráfico em pizza. É um gráfico em geral em formato circular, às vezes em 2 dimensões, às vezes em 3, né, dependendo da variação que você tiver. Mas aqui a ideia é você colocar partes de um todo, onde aquela ideia de total representa a totalidade do círculo. Vou explicar melhor. Primeiro, entender que as mesmas informações que eu tenho aqui na tabela, em geral, tem que ter no gráfico. Então, ele está relacionando aqui o tipo de cartão de crédito, separe nacional, internacional, Gold, Platinum e Black, com a quantidade que foi emitida por uma operadora. Então, na tabela, eu sei que eu tenho 50 emitidos nacional. Se eu for para o gráfico nacional aqui, eu vou ter os mesmos 50. Internacional, eu tenho 25. Se eu vier aqui para o gráfico, eu vou ter os mesmos 25. Gold eu tenho 12. Aqui são 12, Platinum 8, Black 5. A ideia visual desse gráfico é que você enxergue, a partir aqui da área deles, qual é o valor que mais representa, um em relação ao outro, ou seja, fatias de uma pizza. Por isso, muitas vezes, a gente conhece desse jeito.
Só que tem algumas coisas muito importantes que eu preciso comentar sobre o gráfico em setores, que é exatamente a relação entre o valor e o ângulo que é formado para fechar esse círculo. E aí eu vou ter que voltar um pouquinho aqui e explicar um detalhezinho. Quando eu faço um círculo, parto aqui de um ponto de referência, esse círculo tem ângulos. E se eu percorro o círculo inteiro e retorno aqui à origem, o total do ângulo que eu tenho é 360 graus. Por outro lado, ao percorrer os 360 graus, eu tenho que ter percorrido a totalidade, que pode ser o total em valor absoluto ou pode ser em porcentagem. Ou seja, é muito importante vocês saberem relacionar esse total ou porcentagem com 360 e assim associar qualquer outra parcela com qualquer outro ângulo. Como assim, professor? Vou fazer exemplo com esse próprio caso que eu estou aqui. Vamos supor que eu queira saber esse ângulo aqui do desenho que nós temos para o Gold, para o cartão Gold. O que eu sei dele? Gente, eu fiz algo aqui para facilitar. Se eu somar a quantidade emitida aqui, deu 100. Por quê? Porque aí eu não preciso preocupar se está em porcentagem ou não. A porcentagem é o próprio valor. Mas se tivessem valores diferentes, ou o exercício ia estar todo em valor absoluto, ou provavelmente todo em porcentagem. No meu caso, tanto faz, porque eu optei por colocar o total como 100. Simplificou, vamos dizer assim. Então, olha só. Eu vou fazer uma regrinha de 3, onde eu vou associar esse total, e aí vou pôr valores, poderiam ser porcentagem, com ângulos. E aí, o que eu tenho aqui? Se eu quero saber o ângulo que eu tenho no desenho para essa parte do Gold, que tem o valor 12, eu vou relacionar, então, que o total, que é 100, tem que ser 360 graus. E que aquele 12 tem que ter um grau X. E uma regrinha de 3 diretamente proporcional, é só multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que 100 vezes X é 12 vezes 360, e esse 100 passa dividindo. Ou seja, o nosso x, que seria nosso ângulo, nesse caso aqui vai dar 43,2 graus. Então, eu estou dizendo aqui que esse ângulo do 12 seria 43,2 graus, caso o exercício me perguntasse isso daí. Mas pode acontecer o contrário, ele me dar um ângulo e me perguntar qual é o valor. Suponha que eu não sabia que aqui era 8 e não tivesse a tabela. Mas ele me desse o ângulo e falasse que aqui é 28,8 graus. Aí eu faria a regra de 3, né, valores e ângulos, onde o 100 do valor representaria o total, que é 360 graus, e aquele ângulo 28,8 seria um valor x. Então o x só trocou de lugar. Antes ele estava na coluna do ângulo, porque eu queria encontrar um ângulo, agora ele está na coluna dos valores, porque eu quero encontrar um valor. É diretamente proporcional, então eu posso multiplicar cruzado. Eu vou ter que 360 vezes x é igual a 100 vezes 28,8. Passo 360 dividindo. E eu vou descobrir que dá 8. Né? Como eu falei, como se eu não soubesse. Ah, mas eu adivinhei? Não, eu calculei antes, então eu já sabia o ângulo. Só para mostrar isso daqui para vocês. Então, gente, isso aqui é muito importante. Regrinha de 3 simples. Muitas vezes o exercício quer que você compare ângulos com valores. Mas antes de passar para o exercício, eu queria fazer um outro comentário. Há alguns ângulos que são visuais. Tá vendo esse primeiro aqui do Nacional? Ele simplesmente percorre metade aqui do meu círculo. Isso aqui é 180 graus, ele não precisa me dizer, é visual. E um outro que as bancas gostam é esse daqui. A gente chama de ângulo reto. Quando ele forma 90 graus, são perpendiculares. Em geral, ele vem com um quadradinho ou um quadradinho com uma bolinha. Ele não precisa dizer. Eu tenho que saber que isso aqui, quando ele faz esse formato assim, isso aqui naturalmente tem 90 graus. Guardem isso porque também é importante. E onde é mais comum a gente usar gráfico em setores? Muito comum, mas em séries específicas, desde que a quantidade de itens aqui não seja muito grande, porque senão nós teríamos fatias muito pequenas e não fica bom. Pode ser que você encontre também para representar uma série geográfica, mas é menos comum. E esse exemplo representa exatamente uma série específica, porque a variação ocorre aqui na coluna indicadora não por tempo e não por local,
mas por tipos diferentes de cartão. Então, realmente, esse aqui seria um exemplo de uma série específica. Vamos a uma questão Cesgran-Hill sobre esse assunto. O diagrama a seguir mostra a preferência de lanche de 200 entrevistados. Nós temos aqui um gráfico, vamos interpretá-lo daqui a pouco, e ele pergunta o número de entrevistados que preferem cachorro quente. Gente, eu tenho aqui porcentagem de fritas, porcentagem de pizza, mas não tenho nem a porcentagem de cachorro quente, nem a porcentagem de hambúrguer. Mas eu tenho o ângulo do hambúrguer. Isso daqui representa 90 graus. Então, eu consigo, a partir disso daqui, saber a porcentagem do hambúrguer. Posso fazer uma regrinha de 3, né? Valores percentuais agora, tanto faz. Podia ser valor também numérico, já de quantidade. E eu tenho ângulos. Bom, em termos de porcentagem, temos uma vantagem. O total de porcentagem sempre é 100%. E o ângulo sempre total vai ser 360 graus. Então, aquele ângulo de 90 graus vai representar um valor percentual x, que eu tenho interesse em conhecer. Regra de 3 diretamente proporcional, multiplico cruzado. 360 vezes x é igual a 100 vezes 90. Posso passar o 360 dividindo. Então, eu vou chegar no x igual a 25, que representa 25%. Gente, tinha uma outra forma de chegar nesse 25%? Até tinha. Se você enxergar que essa fatia do hambúrguer é exatamente 1/4 do desenho, você saberia que 1/4 de 100 é 100 dividido por 4, daria 25%. Só que é um pouco, às vezes, difícil. Não é difícil, às vezes alguns têm um pouco mais de dificuldade de enxergar isso. Então, eu preferi fazer pela regrinha, porque ela serviria até mesmo se o ângulo não fosse 90. Fosse um outro ângulo, só que aí o exercício daria que ângulo é esse. O fato é que, a partir dessa informação, eu consigo descobrir inicialmente a porcentagem dos que preferem cachorro-quente e, consequentemente, eu vou chegar à quantidade de entrevistados, que é o que ele pede. Então, vamos lá. Primeiro, em porcentagem. Se eu pegar que o total é 100% e subtrair a parte todos os outros, o que sobra é o de cachorro-quente. Isso aqui está tudo em porcentagem. Então, se eu subtrair a porcentagem de fritas com a porcentagem de hambúrguer, que é o 25%, com a de pizza, que é 30%, eu vou descobrir que é 100 menos 90, que é a soma dos demais, que o cachorro-quente representa 10%. Mas ele não quer em porcentagem, ele quer em valor. Posso fazer uma outra regrinha de 3. Valores, porcentagem. Ele fala lá no início que o total de entrevistados é 200. Então, esse 200 representaria os 100% dos entrevistados. Mais 10% será uma quantidade x. Regra de 3 diretamente proporcional é só multiplicar cruzado. Eu vou ter que 100 vezes x é igual a 200 vezes 10. Passo o 100 dividindo. E vou chegar ao valor de 20, que são 20 entrevistados. Esse já é o gabarito, a pergunta era esse. 20 entrevistados preferem cachorro-quente. E o gabarito está, então, na nossa letra A. Vamos falar agora sobre histogramas. Eles são retângulos, normalmente aqui em colunas, justapostos, mas eles estão relacionados àquela distribuição de frequência por intervalo, que nós aprendemos na nossa aula 2. Quem tem dúvida, até recomendo voltar lá. Qual é a lógica? O histograma, via de regra, vai representar o que aquela tabela de distribuição por intervalo representaria. Vou mostrar isso através desse exemplo. Uma escola de ensino médio decide pesquisar o comportamento de seus estudantes quanto ao número de refrigerantes consumidos semanalmente por eles. Para isso, uma amostra aleatória de 120 estudantes foi selecionada e os dados foram sintetizados no histograma abaixo, em classes do tipo 0,5, 5,10, 10,15 e assim por diante. E aí ele mostra exatamente esses retângulos que são grudados um no outro, justapostos. E esses retângulos representariam o que uma tabela de distribuição de frequência também representaria. Como assim? Eu faria um título, né, que dependeria do tempo, local e espécie. Vou pular essa parte aqui. E aí eu colocaria aqui nos meus eixos
nessa primeira coluna, a gente pegaria o que está no eixo horizontal, número de refrigerantes. E na segunda, o que está aqui na coluna vertical, que ele chamou de frequência, mas na verdade seria o número de estudantes pesquisados, tá? Representa sim a frequência. E aí, o que eu percebo? Que de 0 até o 5, ele tem uma quantidade que é a altura do retângulo. Parece aqui ser 35 por essa escala. E aí, como é que eu poderia representar isso daqui? Poderia dizer 0 a menos de 5. Poderia colocar uma notação técnica que eu já ensinei, intervalo fechado e aberto. Ou a banca, que isso aqui é uma questão, parte de uma questão da Cesgran-Rio, ela adota esse sistema. Colocar colchete de um lado, parêntese do outro. Tem o mesmo significado. Onde tem colchete, intervalo fechado, 0 entraria. Onde tem parêntese, está aberto. 5 limita, mas não entra. Porque o 5 está no próximo. Seria variação de 5 até quase 10. E aí, pela altura aqui do meu segundo retângulo, ele seria 50. Gente, eu não vou continuar, porque na verdade aqui nem era esse o objetivo. Só queria mostrar que se eu tenho, por exemplo, uma distribuição por intervalo, se precisar desenhar o gráfico será o histograma. Acontece que, em geral, questão de concurso não usa isso só para você transformar ou passar de um para outro. Usa para cálculos de coisas que nós aprenderemos depois. Então, aqui eu só estou apresentando basicamente para que vocês entendam que se ele não me der uma tabela, mas me der um histograma, ou seja, se ele não me der a distribuição de frequência e me der o histograma, eu consigo tirar as mesmas conclusões e fazer os mesmos cálculos como se ele tivesse me dado a tabela. Inclusive aquilo que nós já estudamos, né? Frequência percentual, frequência acumulada, daria para fazer tudo aquilo. E às vezes a banca faz isso. Ela cobra o histograma, mas cobra indiretamente. Você tem que entender a leitura dele para calcular outras coisas. Por isso devemos ter outras coisas na sequência. Isso aqui inclusive é pedaço de uma questão que não daria para resolver agora, porque ele pergunta algo sobre medidas estatísticas que nós não estudamos ainda. Mas fica aqui a apresentação. Quando precisarmos de novo, você já tem uma noção do que é o histograma. Ainda assim, eu trouxe uma questão bem simples, só para mostrar como isso já foi cobrado em outra banca, mas como já foi cobrado em concurso. A figura a seguir é uma forma de representação gráfica adequada para a apresentação da distribuição de uma variável quantitativa contínua em estudos sobre acidentes com motocicletas em rodovias federais de Pernambuco. Essa análise exploratória de dados foi realizada pelo superintendente Cláudio Ives, do órgão responsável pela fiscalização de trânsito nessas rodovias. Podemos dizer que o superintendente utilizou uma representação gráfica denominada. Talvez também aqui não seja muito bom para vocês enxergarem, porque no original já estava apagado, tá? Desse concurso aqui. O fato é que você tem aqui colunas que estão justapostas, ou seja, grudadas uma na outra, e aqui embaixo você tem uma escala decimal, 4,2, 4,4, 4,6, onde termina uma, começa a outra. Então isso aqui representaria uma distribuição de frequência, onde aqui eu colocaria a altura do retângulo, que eu nem tenho valor exato e nem me importa aqui. O fato é, esse gráfico é chamado de histograma. Era só isso que a questão queria, se você sabia o nome dele. Então o gabarito aqui será na letra C. Reforço que nós estudaremos mais histogramas, mas dentro de outros tópicos. E vocês agora já sabem o que significa. Só para fechar, eu queria comentar então sobre os tipos de séries estatísticas que existem, porque eu fui ensinando isso aos poucos. Agora eu queria organizar isso na cabeça de vocês. Então, toda série estatística varia pelo menos uma coisa, ou tempo, ou local, ou espécie. Então, aquele primeiro exemplo, onde você tem aqui na coluna indicadora meses, ela é chamada série temporal, porque variou apenas o tempo. Aquela série onde na coluna indicadora você separou por cidades, ela é uma série geográfica, porque variou o local apenas. Aquela série onde variou cada tipo de cartão, ela é uma série específica, porque variou a espécie. Inclusive essa, muita gente tem dificuldade, mas é fácil. Se você perceber que não variou o tempo e não variou o local, com certeza porque variou a espécie, porque pelo menos uma delas tem de variar. Gente, essas três são consideradas séries simples, porque variou apenas uma coisa. Mas e se variar mais de uma? Nesse exemplo, nós temos uma variação pelos meses, então variou o tempo,
mas também separou por dois tipos de espécie, contas abertas e contas encerradas. Acontece normalmente quando você tem mais de duas colunas na tabela. Então, gente, isso aqui é uma série conjugada. Isso aqui é só um tipo, tá? Mas, na verdade, o nome dela vai depender das variações. Então, se varia ao mesmo tempo tempo e espécie, ela é considerado específico temporal. Você une o nome delas. Alguns chamam de temporal específica, tá? Tem o mesmo significado. Então, basicamente é isso. Se variar tempo e espécie, o nome dela é a junção dos nomes das duas variações. Nesse caso aqui, espécie e tempo, então específico temporal. Essa daqui tem uma variação de local, que são várias cidades, e também de espécie, separou contas abertas com contas encerradas. Então, ela também é conjugada, mas o nome dela, então, seria série específico geográfica. Ou alguns chamam de geográfico específica, que teria o mesmo significado. Ok? Então, resumindo a história, variou só tempo é temporal, variou só local é geográfica, variou só espécie é específica. Variou duas, você compõe o nome a partir das duas variações. Como eu tinha dito no início da aula, também estou disponibilizando o link na descrição do vídeo para acesso a mapa mental. Esse é um presente aí do canal para vocês, podem usar à vontade, de forma totalmente gratuita, e ajuda a organizar melhor tudo aquilo que nós estudamos na aula 2 e na aula 3. Conto com vocês nos próximos vídeos e bons estudos!